Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Casal Fear. Se você já é inscrito do canal e está retornando, muito prazer em revê-lo. E se você está chegando por agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Iniciaremos o nosso vídeo hoje fazendo uma recomendação do canal Grace Amina, que também é de casos criminais, e a gente recomenda super que você vá lá conferir o trabalho dela também. E o vídeo que traremos por aqui hoje será o de John Wayne Gacy, o palhaço assassino. E dito isso, vamos para a vinheta. John Wayne Gacy Jr. nasceu na cidade de Chicago no ano de 1942. Desde cedo, sua vida já começou bastante complicada. Quando criança, com frequência, ele era espancado por seu pai, que também costumava falar bastante palavrões e coisas assim para ele. E seu pai também, ele era uma pessoa alcoólatra. E outra coisa que desde muito cedo que John demonstrava era sua predileção sexual, e isso era o seu gosto por homens. E devido ao tratamento que seu pai tinha com ele, John se aproximava mais de sua mãe e de sua irmã do que de seu pai. Durante o período escolar, John foi considerado uma criança brilhante e muito acima da média dos outros alunos. E já na sua fase adulta, John torna-se administrador formado, e dando assim início à sua carreira de vendedor de calçados. Apesar do seu gosto por homens, John Wayne acaba se aproximando de uma colega de serviço e mais tarde eles iniciam um relacionamento. A jovem em questão era filha de um dono que vendia frangos fritos. E mais tarde, John Wayne acaba cuidando dos negócios do pai dela. E também faz um trabalho excelente. Após John Wayne já estar casado, ele acaba se engajando com muita frequência em trabalhos comunitários. Inclusive, ele acabou até recebendo uma condecoração como o Homem do Ano, devido a todo o seu empenho. Mesmo após John Wayne já estar casado há anos, inclusive já com filhos, uma coisa sempre era pertinente em sua cabeça: a sua atração por homens. E no ano de 1968, quando John já estava com seus 26 anos de idade, John Wayne acaba recebendo a sua primeira acusação. E isso foi devido a uma agressão sexual que ele cometeu contra um jovem. E por esse motivo, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Nesse período, John Wayne se comportou de forma exemplar durante a sua prisão. E por esse motivo, com apenas 1 ano e meio da sua pena cumprida, ele foi liberto. E após a sua libertação, a esposa de John Wayne pediu o divórcio. E agora totalmente livre, tanto da sua ex-esposa como também de seus familiares, John Wayne decide ingressar na sua carreira política. E neste mesmo período, ele reencontra a sua amiga de infância. E devido a todo esse reencontro, eles acabam se casando. E juntos eles tiveram 2 filhas. E tudo parecia sob controle na vida de John até certo ponto. E no ano de 1970, John Wayne, como um bom empreendedor, resolve criar a sua própria empresa. E na empresa em questão, ele prestava seus serviços como pinturas e decorações. E foi nessa época também que John Wayne colocou em prática algo que ele tinha muita paixão. E isso era se fantasiar de palhaço em festas infantis no seu tempo livre. E quando ele participava desses eventos infantis, ele fazia isso de forma voluntária. E isso era algo que ele realmente fazia com muito prazer. John Wayne Gacy era de fato visto por todos como um cidadão exemplar. Ele passava a imagem de um cidadão trabalhador que não tinha limites para ser bacana com as pessoas na medida do possível. E, enfim, aquela imagem de um cidadão de bem era tudo o que ele poderia transmitir para as demais pessoas. Porém, tudo isso foi até o momento em que todos descobriram seus terríveis segredos. Na empresa que John criou, ele dava oportunidade para jovens rapazes que inclusive não tinham experiências profissionais e nem registros em carteira assinada. Ou seja, aquele jovem que estava à procura de seu primeiro emprego.
aquilo para a sociedade era visto como uma atitude generosa de um homem bom, mas tanta bondade assim era repleta de sórdidos segredos. A média de idade dos funcionários de John era entre 18 e 21 anos de idade. E nesse período, alguns jovens da cidade onde a empresa de John Wayne era localizada começaram a desaparecer. E isso acabou sendo preocupante para todos ali naquela localidade. John Wayne tinha um envolvimento com a alta sociedade. E como John Wayne adorava uma boa festa, ele procurava sempre promover eventos e festas temáticas onde todos iam fantasiados. E todos os frequentadores ali que iam nas suas festas ficavam simplesmente abismados com toda a sua hospitalidade. Apesar de toda a hospitalidade, eles não ignoravam o forte odor que saía de seu quintal e de sua casa. A esposa de John até então achava que esse forte odor era devido aos ratos que estavam mortos na tubulação. E isso também porque John sempre afirmava que eles tinham mesmo problemas com tubulação e o mais breve possível ele iria resolver isso. Até esse ponto, todos daquela localidade somente tinham conjecturas, mas nada de fato comprovado em relação aos garotos que estavam desaparecendo e que inclusive continuavam a desaparecer. Mas como John se tratava de um indivíduo exemplar, até que se provasse o contrário, todos aqueles sumiços e desaparecimentos nunca tinham sido ligados a ele. Porém, todas essas denúncias de desaparecimentos começaram a aumentar significativamente. Certo dia, Robert Peace, que encontrava-se desaparecido, chamou a atenção de todos, pois se tratava de um jovem bastante conhecido na cidade. Robert trabalhava em uma farmácia bastante conhecida daquela localidade, e o seu sumiço chamou muita atenção. E isso se deve também ao fato de que antes de sair da farmácia, o Robert acabou conversando com o seu patrão. E na conversa ele disse a ele que estava indo em uma entrevista de emprego em uma construtora da cidade. E Robert também se tratava de um filho exemplar. Ele jamais sairia da cidade e tomaria alguma atitude que deixasse seus pais provavelmente preocupados, porque não era do seu feitio mesmo. E assim sendo, os familiares de Robert levam o seu desaparecimento ao conhecimento da polícia. Como as últimas palavras de Robert foi ele dizendo que iria até a empresa de John Wayne, os investigadores que estavam trabalhando nesse caso resolvem ligar para John Wayne. Rapidamente, no telefone, John Wayne se esquiva de toda a situação. E John Wayne disse na ligação que ele jamais tinha entrado em contato com o rapaz e não sabia do seu paradeiro. E John também disse aos policiais que apesar de ele ter sim marcado entrevista com Robert, ele não tinha aparecido a tal entrevista. E toda essa esquiva, os investigadores resolveram abrir uma investigação mais profunda sobre John Wayne. E isso serviria para descartar qualquer hipótese do envolvimento de John Wayne com tudo isso. E para surpresa dos policiais, a investigação levou até a última prisão de John Wayne. E a prisão foi devido ao episódio de abuso sexual que ele teve com aquele jovem. E a ficha de John Wayne acabou chamando a atenção e levantando assim de forma completamente involuntária suspeitas sobre ele. Após todo esse episódio, a polícia ficou na cola de John Wayne Grace e conseguem um mandato de busca até a sua casa. E o que os policiais encontram na casa de John Wayne não condizia em nada com o cidadão de bem, aquela imagem toda pomposa que John Wayne passava às pessoas. Eles encontraram na casa de John Wayne algemas, cintas, ligas e outros utensílios eróticos. Mas o que mais chamou a atenção dos policiais foi um pedaço de um recibo de Robert que foi encontrado na casa dele. E esse recibo era da farmácia onde Robert trabalhava. E isso tudo depois de John ter afirmado aos policiais que ele não teve nenhum envolvimento com Robert. E que inclusive não tinha nem o visto. Os policiais encontraram também um anel que pertencia a um dos jovens desaparecidos, com o nome de John Zick. E uma jaqueta que foi entregue até os policiais havia o outro pedaço do recibo, que até então foi encontrado na casa de John Wayne. E essa jaqueta pertencia a Robert. A busca na casa de John Wayne Gacy continuava a todo vapor. E os policiais em questão não se tratavam de amadores na questão de verificar locais de crimes e, enfim, sentir cheiros. Eles tinham muita experiência nisso. Foi quando um dos membros da equipe diz aos demais: "Nossa, mas que cheiro terrível!
Ah, deve ser os ratos que andam pelos esgotos, que estão dando todo esse problema pra mim. Esse cheiro não parece em nada com os cheiros de entupimento de esgoto. Trabalhamos há anos nesses conhecimentos. Esse cheiro se trata de um terrível odor de cadáveres. Terminando a investigação, por hora, a equipe de investigadores retorna até a delegacia. Porém, eles continuam com olhos e ouvidos bem abertos e rastreando assim cada passo dado por John Wayne Gacy. Como se John já tivesse conhecimento do que estava por vir e sabendo que todos que o conheciam também saberiam quem ele era de fato, John faz meio que uma via sacra. Ele acaba passando nos locais onde ele tinha hábito de passar realmente. E nessa sua saída de casa, ele acaba conversando com algumas pessoas. Os policiais prontamente estavam na sua cola, digamos assim. E também descobrem que John Wayne havia contratado um advogado. E nessas saídas de John, ele meio que se despedia das pessoas de uma certa forma que ele já conhecia, meio que sabendo que tinha por vir mesmo na sua vida. Ele para em um determinado lugar e acaba presenteando, totalmente gratuito, uns conhecidos seus com uma boa quantidade de maconha. Aquilo acabou sendo uma grande vitória para a equipe de investigadores, pois eles sabiam que como John estava em poder de uma grande quantidade de substâncias ilícitas, eles poderiam assim realizar uma prisão. Os policiais continuam a perseguir John, e ele para em um semáforo mais adiante de onde ele tinha parado para conversar com esses amigos. E assim foi realizada a prisão de John devido ao seu posse de substâncias ilícitas. Após todas essas despedidas, e, enfim, todo esse meio que essa atmosfera meio, né, de adeus, os investigadores acreditavam que John estava pensando até mesmo em tirar a sua vida, pois ele não era nenhum inocente e em momento nenhum ele deixou de saber tudo que os policiais estavam por descobrir. Após realizarem a sua prisão, a equipe de investigadores realiza agora a segunda revista em sua casa, mas dessa vez não foi simplesmente uma revista superficial. Eles tiveram acesso a todos os cômodos da casa, inclusive ao subsolo. E olha, gente, nada nesse mundo preparava os policiais de forma alguma para o que eles iriam descobrir no subsolo da casa de John. No local, além do odor ser algo insuportável, que aliás John Wayne alegava de ser a tubulação de esgoto completamente estourada, os policiais vasculham e investigam cada centímetro do subsolo e se deparam com algo terrível. Os investigadores encontram ossadas humanas no subsolo da casa de John. E após essa descoberta, eles entram em contato com a delegacia e informam o delegado, que entra automaticamente em contato com Gacy, e o delegado comunica que além de sua prisão por posse de drogas, ele também seria preso por homicídio. E não tendo mais escapatória, John Wayne confessa o assassinato de mais de 30 garotos, jovens entre 18 e 21 anos de idade. E ele conta detalhadamente um por um de seus atos. Ele dizia em seus relatos que ele estuprava as suas vítimas e logo após ele cometia Muitos alvos da mira de John foram atraídos por ele em boates gays. John se passava por um policial e abordava os garotos e falava para eles entrar no carro. E através de clorofórmio, ele deixava os garotos inconscientes e dava sequência em todo o seu trabalho. Quando as vítimas já encontravam-se no porão de John Wayne Gacy, ele as amarrava. Na sequência, John Wayne Gacy cometia um abuso sexual com suas vítimas e após isso ele estrangulava. E aquele local acabava sendo o último local da vida daqueles jovens, pois ali mesmo suas vidas eram retiradas e era onde os descansos finais deles aconteciam também, pois eles eram enterrados exatamente ali. Foram encontrados no porão da casa de John Wayne Gacy aproximadamente 20 corpos. Muitos deles encontravam-se por lá há um longo período de tempo e por isso encontravam-se em um avançado estágio de decomposição. Nas proximidades da casa de John também existia um rio e devido ao fato de que o porão de sua casa já estava com a sua capacidade, digamos assim, lotada, né, porque ele já tinha colocado várias vidas lá, John Wayne Gacy então resolve estender o seu horror para o rio também. Então ele passou a levar os corpos das suas vítimas para esse local. E esse rio também acabou sendo
o local onde os investigadores encontraram o corpo de Robert Peace. John Wayne foi sentenciado e condenado à morte. O dia da execução de John Wayne Gacy, que foi através de 3 injeções letais, alguns parentes das vítimas puderam testemunhar a execução. E um fato curioso, digamos assim, é que esse dia foi o mesmo dia do batizado de Jeffrey Dahmer, que ele tinha recentemente sido preso e tinha se convertido ao cristianismo, enfim, ele estava levando uma vida religiosa, digamos assim, e foi exatamente o dia que ele foi batizado, dia da execução de John Wayne Gacy, que foi no dia 9 de maio do ano de 1994. Nunca houve, de fato, uma comprovação, e John Wayne também jamais disse em seus depoimentos que em algum dos casos em que ele cometeu seus crimes, ele estava vestido de palhaço. Mas mesmo assim, ele acabou adquirindo essa fama, devido ao fato de que ele gostava muito realmente de palhaços. E durante a prisão de John, ele costumava pintar para matar o seu tempo, de certa forma, tendo uma atividade, e os quadros que ele pintava, na maioria das vezes, eram de palhaços. Esse caso do John Wayne Gacy é um caso muito conhecido, né? Ficou famoso realmente por essa questão do palhaço que muita gente pensa que no momento das suas atrocidades ele fazia tudo isso fantasiado. Mas, como a gente disse, não tem comprovação nenhuma sobre isso. Em lugar nenhum a gente encontra, inclusive no depoimento dele, ele não diz nada sobre. Era só um gosto pessoal dele mesmo, né? O caso dele é o típico caso que a gente deve desconfiar de todo bom moço, né? Literalmente. Por tudo que ele fez, assim, com os jovens daquela localidade onde ele morava, a empresa, né? Cara, terrível. Ele é, assim, a definição desse caso é terrível, do começo ao fim, assim. Tudo que acontece. Com essa questão de ser bondoso, né? Todos acreditavam, nossa, sim, que cara foda que dá oportunidade pros jovens, não sei o quê. Era uma fachada, né? Ele era político, organizava as festas lá na casa dele, né? Tinha... Como que é aquela palavra quando a pessoa se sobressai na sociedade? Status social. Mas é isso, gente. Esse foi o caso do John Wayne Gacy. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sugestões de novos casos aí. A gente sempre faz. Bom? Outra coisa, pessoal. Querendo mais uma vez agradecer quem está chegando por aqui agora. E agradecer também os que já estão aqui. Muito obrigado a todos que já estão aqui. Já moram no nosso coração. E se você conhece o nosso trabalho aqui e gosta, convido vocês a conhecer um lado mais despojado nosso, que é o lado rock and roll. Que é o canal Time React, que é o nosso canal de react. A gente faz videozinhos de react. O editor vai estar deixando aqui linkado o link vocês, na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.